Agora sim. Estamos ao vivo. Vamos lá agora esperar o pessoal entrar. 8 horas em pontinho. Estamos super no horário, super pontuais. Nós e o plano espiritual por aqui. Boa noite para quem for chegando. Deixa eu ver se a gente já está aparecendo aqui na internet. Já que estamos... começamos. Olha lá, Bárbara. Estamos ao vivo aqui. Boa noite, Bárbara. Tudo bom? Como está você? Tudo certo por aí? Muito frio? Ou mais ou menos, já está melhorzinho um pouco em relação aos outros dias, né? Bárbara deu boa noite, boa noite. Boa noite 2 vezes para você, que seja uma linda noite mesmo, maravilhosa. O pessoal aí vai entrando. Hoje é bem interessante o tema da palestra também. Oi, Silvana. Boa noite. Boa noite para o Luiz também. Como estão vocês? Passaram bem o domingo, final de semana? Como estão as coisas por aí? Por aqui também eu passei trabalhando. Acho que o André passou descansando, não sei. Descansando. Ai, que bom. Eu trabalhei. Oi, Beth. Boa noite. Tudo bom com você? Espero que sim. Oi, Marisônia. Boa noite. Como está você? Ana Cláudia. Tudo bom, Ana Cláudia? Como estão vocês? Você e a família? Oi, Joaquim. Boa noite. Boa noite, núcleo. Eu não sei quem é, mas boa noite. Qual de nós é, né? Ai, ai. Tudo certo? Ai, que bom. Que bom que tá tudo bem. Oi, Cláudia. Boa noite. Tudo bem? Vera Lúcia. Tudo bom com vocês, pessoal? Espero que vocês tenham tido aí um final de semana de descanso. Oi, Cida, boa noite. Como vai a família? Espero que todos bem. Oi, Edna, boa noite. Clara, tudo bem com você? Isabel. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda também. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live dessa noite. Que seja uma noite de muita inspiração para todos nós. Que possamos, né, receber mesmo o que a gente veio buscar por aqui. Pelo menos um pouco de tranquilidade, né? Uns momentinhos aí de paz, de contato com o plano espiritual. Que, como sempre, a gente seja abençoado, inspirado. Que a gente possa receber as melhores vibrações aí. E aí, gente? Vamos começar a semana com bastante tranquilidade aí. Daqui a pouquinho o pessoalzinho já coloca aí os nomes pro André fazer as vibrações. Umas vibrações muito boas para todo mundo. Mais uns minutinhos. Oi, Claudiomir, boa noite. Tudo bem com você? Espero que sim. Que você tenha passado um bom final de semana. Que tenha aproveitado bem, descansado. E aí, Marisônia, tudo bom? Tudo bem, né? Pelo jeito, tudo tranquilo. Espero que todos estejam em paz aí. Ai, que bom, que tá ótimo. Fico feliz. Cleusa, boa noite. Você tá boa? Todos bem tranquilos, todos preparados para a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho. Oi, Rosana, boa noite, tudo bem por aí? Espero que estejam todos bem em casa também. Boa noite, Rogério, tudo bem com você também? Bom, minha gente, espero que vocês tenham aproveitado aí o feriado. Essa semana é curtinha, né? Porque tem feriadão. Vai dar para descansar um pouquinho para quem consegue parar, né?
para quem consegue sair um pouco da rotina e aproveitar o feriadão, que é bem gostoso quando a gente consegue, né? Poder viajar um pouquinho, poder ficar em casa também um pouquinho, dormir até mais tarde, aproveitar. Bom, gente, 8h05, acho que eu já vou começar aqui o nosso trabalho dessa noite, já que já temos aí algumas pessoas, bastante gente por aqui. A gente vai começar então a nossa palestra, fazer aqui, ler um trechinho muito interessante. Bom, essa noite a gente vai falar... Ai, que bom que tá tudo bem, Rogério, graças a Deus, né? A palestra é Conserva o Modelo. E aí tem a ver com palavras, né? Tem a ver com o que a gente fala. Então eu vou ler aqui exatamente isso, sua palavra. É assim que chama o texto que eu encontrei bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, ó. Como você está utilizando as palavras? A sua voz é uma expressão própria, cheia de energias intrínsecas que lhe vêm da alma. Pela palavra, você pode esclarecer, ensinar, elevar ou até perturbar totalmente uma pessoa. Verifique como está o seu tom de voz. Os outros não têm obrigação de suportar o seu mau humor. Pense que eles também enfrentam problemas e dificuldades, talvez maiores que as suas. Gritos, baldões e algazarras são demonstrações de agressividade que não podem atingir o entendimento em momento algum. É comum a transferência de carga emocional em tom de desabafo como: será possível que você ainda não entendeu? Não irei repetir porque você não é surdo. Ou, cale a boca, não tenho nada com isso. A paciência é uma virtude que deve ser praticada, pois nem sempre quem está mantendo uma conversação consigo disponha de atenção e concentração perfeitas no assunto que você mais conhece. Antes de falar, pense. Antes de responder, reflita. A resposta do silêncio pode ser a defesa que você precise. Você não carece manter ira verbal para convencer a ninguém. As suas ações falam por si só, e o seu exemplo é o melhor meio que os outros possuem para aceitarem os seus pontos de vista. Na condução de qualquer reunião, fale, mas permita que os outros falem, pois ouvindo, você aprenderá mais. Não exija, peça com educação, mesmo que sua posição seja superior aos demais. Demonstre aos outros que suas observações são importantes e assim receberá o respeito e a colaboração de todos. Em todas as situações, fale colocando-se na posição de quem ouve e assim conseguirá ser coerente consigo mesmo, policiando pensamentos e palavras. E assim, gente, damos início então ao Evangelho no Lar, neste dia de domingo, onde juntos fazemos esse Evangelho. Então, que possamos inicialmente agradecer pela nossa vida, pelos nossos aprendizados, pela possibilidade de termos chegado até aqui. Que possamos ser gratos a Jesus, ao plano espiritual, pelo alimento à nossa mesa, pela paz onde vivemos, pela tranquilidade, pelas nossas roupas, pelo cobertor agora no frio, por um chuveiro quente, pela nossa família, pelos nossos bens materiais. Que possamos ser gratos por tudo de melhor que temos recebido, que seja aparentemente bom ou ruim. Que possamos entender nas entrelinhas tudo aquilo que chega até nós, como forma de luz e aprendizado. Que possamos aproveitar essa noite, essa reflexão, para colocarmos em ordem nossos pensamentos. Que possamos nos preparar para tudo aquilo que o plano espiritual tem para nos oferecer nessa noite, em forma de oração, de vibração, de aprendizado, e que possamos sim estar nesse momento preparados para ouvir o que viemos receber
que nosso corpo esteja presente, que nossas mentes estejam atentas e que nossos corações estejam abertos, abertos para a luz, para a paz e para o amor. E que a luz do Mestre Jesus nos ampare e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite para quem chegou agora. Vamos aí, daqui a pouquinho, já o André vai fazer as vibrações para todo esse mundo aí de gente maravilhosa que chegou agora. Boa noite, Daniel. Boa noite, Margarete. Então vamos começar a nossa palestra. Eu vou deixar aqui temporariamente. Até já, André, para que a gente possa fazer aqui nosso papel. Daqui a pouco ele volta para fazer as vibrações. E vamos pedir licença também ao Mestre Jesus, para que possamos nesse momento, então, iniciar a nossa proposta dessa noite, né, gente? Então vamos lá, eu acho que a gente começou falando um pouco sobre palavras e sobre conservar uma palavra sã, né? Que a gente possa, assim, dentro dessa proposta dessa noite, que é conservar o modelo da palavra sã, que seria exatamente compreender o que é que falar tem a ver com a nossa vida, né? E aí eu li um texto agora, né, que eu acho que trouxe um bom pensamento sobre aquilo que significa a palavra na vida da gente, né? Então a gente gosta, assim, eu gosto muito, né, de uma frase que a gente fala sempre, que a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então toda vez que a gente se direciona ou se dirige a alguém ou alguma situação, as palavras têm um peso tão grande, gente, mas tão grande, que mesmo que a gente nem tivesse a intenção de falar alguma coisa que a gente gostaria, mas não precisaria, a gente acaba levando uma mensagem para outra pessoa. E essa mensagem nem sempre ela é de luz, nem sempre é uma mensagem de paz e tranquilidade. E essa parte é muito difícil no nosso dia a dia, né? Porque esse treino, né, de falar apenas o que é necessário, de calar quando é necessário, de opinar de uma forma de ensino, de aprendizagem, eu acho que é a nossa lição mais importante, principalmente a dessa noite, né? Da gente passar a compreender qual que é o poder que tem a nossa fala. Então, é assim, quando a gente pensa em falar alguma coisa, nem tudo que a gente fala com a intenção que a gente fala é ouvido da mesma forma pelo outro. Por quê? Porque cada um tem um filtro para escutar as coisas que são faladas. Então, uma mesma frase para 10 pessoas pode ter 10 sentidos diferentes, relacionados exatamente à nossa parte interna, quer dizer, aquela parte de nós que vai decodificar a informação que está sendo passada. Por isso que é tão complicado, por exemplo, na língua portuguesa, falando um pouco sobre a língua portuguesa, a questão das vírgulas. A pontuação na nossa língua portuguesa aqui no Brasil, ela é uma língua muito difícil de aprender. Primeiro pelos verbos, né, conjugação verbal. E segundo pela pontuação, porque uma vírgula, ela muda totalmente o sentido da palavra. E uma palavra com vírgulas ou sem vírgulas muda totalmente também aquilo que o outro vai entender. Então, como é que a gente pode garantir nossas boas palavras, né? Como é que a gente pode garantir que aquilo que a gente está falando não está ofendendo, não está cobrando, não está julgando? Porque, veja bem, gente, mesmo que você não esteja com a intenção do julgamento, quando você coloca a sua opinião, dependendo de como que o outro recebe, ele vai se sentir julgado. Por quê? Porque dentro dele já existe um pré-julgamento sobre ele mesmo. E quando você, às vezes, que não tem a intenção de estabelecer esse critério, acaba falando o que está pensando, se torna um julgamento dobrado pela culpa que a pessoa já tem e mais aquilo que foi falado, talvez de uma forma inadequada. Então, muitas vezes, gente, a reflexão antes da fala, ou seja, o calar antes da fala, ele sempre implica em passar pelo nosso raciocínio. E nem sempre o nosso raciocínio está lógico o suficiente para a gente
poder verbalizar as nossas palavras da melhor forma possível. Tá bom, Margarete, assim que o André voltar, ele já vai fazer as vibrações. Boa noite, Reinaldo. Então, estar nesse pensamento, estar nessa noção do quanto as nossas palavras são importantes. Então, veja bem, eu sou uma pessoa que eu sou uma professora, né? E mesmo que muitas vezes eu estude o assunto e entenda do assunto, quantas vezes eu falo uma coisa e o aluno fala assim, eu não entendi o que você falou. E eu repito a mesma coisa e a pessoa fala, desse jeito que você está falando, eu não estou entendendo. Dá para você me explicar de outro jeito? E eu dentro de mim tenho que criar uma nova forma de explicar alguma coisa que para mim parece tão óbvia, para tantas pessoas parecem óbvias, mas para aquela pessoa não é. Então, qual que é o nosso papel o tempo inteiro, né? O que a gente, como pessoas que transmitem informações, que estão conversando com pessoas, qual que é o nosso papel de esclarecer com outras palavras, talvez, aquilo que a gente queria dizer. Então, vamos supor uma situação familiar, né? Alguma coisa que está acontecendo que nos é muito comum, discussões em família no bom sentido, no sentido de elevação espiritual, no sentido de conversas mais elevadas. Quantas vezes nessas relações familiares a gente fala uma coisa, e como a gente é muito íntimo dos familiares, e dependendo da relação que as pessoas têm, às vezes tem uma trava ali na própria conversa, acaba pondo por terra toda a proposta de uma situação de esclarecimento. Então, como é que nós, né, cada um de nós, se coloca à disposição de ter boas palavras, né? E quando o pensamento ele é mais rápido do que as palavras, a gente acaba atropelando a nossa própria fala. E a gente não consegue estabelecer um critério daquilo que é melhor a ser colocado. E as palavras saem muitas vezes de uma forma invertida em relação ao que a gente queria falar. Só que assim, gente, depois palavras que são lançadas, elas são piores do que e-mail, porque ainda o WhatsApp atualmente a gente escreve e depois a gente pode apagar. Mas palavras jogadas ao vento, como a gente fala, são palavras que podem atingir de qualquer jeito qualquer pessoa, principalmente os nossos mais próximos. Então, quantas vezes a gente fala assim, nossa, eu falo um monte para você, você nunca está ouvindo o que eu estou falando. Isso é jogar palavras ao vento, né? Ou uma outra frase que o povo gosta muito de usar é dar pérolas aos porcos, quer dizer, usar toda uma linguagem com pessoas que nunca vão entender o que a gente está falando. Mas por que isso acontece, gente? Porque a nossa verdade não é igual à verdade do outro, né? A gente, naturalmente, dentro dessas nossas realidades, onde cada um vê de uma forma diferente, compreender o universo do outro também é um exercício de paciência e de compaixão, né? Compreender muitas vezes que a fala que eu estou tendo não é aquela que o outro vai entender, porque o vocabulário dele é outro. Então, nós sabemos, por exemplo, que vocabulários femininos e masculinos são muito diferentes. São vocabulários ligados a toda uma cultura, né? Então, naturalmente, quando um homem, ele tem, isso é um estudo que foi feito, né? Quando um homem ele tem alguma contrariedade, alguma situação, ele se afasta para poder refletir sobre aquele assunto, para depois, na praticidade da cabeça, vamos dizer, da praticidade da cabeça masculina, dentro da nossa cultura, ele vai se afastar, pensar numa resposta ou numa situação e depois ele traz a resposta. A mulher não, a mulher ela tem um vocabulário muito complexo, porque a mulher precisa falar a respeito de tudo que ela precisa falar. Ela não consegue refletir sozinha, ela precisa elaborar junto. Isso é uma questão cerebral, inclusive, né? Pelo próprio hábito que as mulheres têm de poder conversar a respeito das coisas. E dentro desse vocabulário que a gente vai colocar entre o feminino e o masculino, o que acaba acontecendo? Acaba que os vocabulários são tão diferentes que quando o homem se afasta, a mulher acha que já não gosta mais. E quando a mulher pede para o homem falar que ama, ele fala que ama, mas não se mostra presente. E aí cria-se uma confusão de palavras, mesmo sendo as mesmas palavras. Por que eu trouxe esse exemplo de homem e de mulher? Porque tem até livros que explicam essa forma de se ver. Agora nós que estudamos tanto sobre a parte da espiritualidade, né, a parte dessa comunicação
muitas vezes que a gente recebe em forma de inspiração, ou de psicografia, ou de psicofonia, ou mesmo dos livros que a gente está tendo aí. Qual é a interpretação que a gente dá para essas palavras? Eu trouxe esse assunto inicialmente mais material para a gente entender esse outro assunto mais espiritual. Qual a interpretação que a gente dá para as parábolas que Jesus traz? Nós temos aí várias pessoas, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que tem vários autores que fazem interpretações sobre as parábolas. Mas qual que na verdade é a nossa verdade na hora que a gente está lendo essas conversas, essas respostas? Como é que a gente vai fazer essa interpretação? Pela nossa verdade do momento? Por talvez um pouco mais maduro a gente consiga entender um pouco melhor o que está sendo dito? Ou porque na conveniência a gente entende o que a gente quer? Porque na hora em que a gente vai interpretar as coisas, gente, tudo pode ter muitas nuances. Tudo pode ter várias verdades. E aí a grande questão é qual que é a nossa verdade sobre isso, né? Sobre o que está sendo falado. Então aqui dentro do que eu mesmo agora posso estar falando para vocês, como cada um de vocês está recebendo isso? Algumas pessoas podem estar recebendo do tipo assim, nossa, isso tem a ver com as conversas que eu tenho com pessoas que eu conheço, que às vezes eu falo uma coisa, a pessoa entende outra. Pode ter gente que pode estar pensando assim, nossa, eu não estou entendendo nada do que ela está falando, porque o que ela está falando não faz sentido para mim. Outra pessoa pode estar pensando, não, mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Uma vez que se Deus, Cristo, né, trouxe para nós essas verdades, a gente não tem que ter tantas interpretações. Olha como uma fala pode levar a várias verdades. Agora, para nós que estamos falando, então, qual que é meu intuito hoje aqui? O que eu espero com essa minha fala de hoje? Que vocês possam refletir que sempre a nossa fala, ela pode perseverar de uma forma positiva. O que é perseverar uma fala de uma forma positiva? Gente, o que para alguém é só um bom dia porque o dia está começando, para outra pessoa pode ser a vida que você está devolvendo. Às vezes uma frase que você diz para alguém, uma frase positiva, né? Nossa, como você tá bonita ou bonito. Nossa, como você tá mais, né, com um olhar mais brilhante. Nossa, como tá legal essa roupa que você tá vestindo. Pode significar toda a diferença para a pessoa. Mesmo que para você possa não representar nada, ou para alguém possa não representar alguma coisa, mas para gente, para alguma pessoa pode representar muita coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala para uma pessoa assim, com intenção efetivamente de falar para ela assim, olha, vai com Deus. Como é que o outro recebe? Ele vai efetivamente se sentir protegido? Porque a minha intenção quando eu falo para alguém, olha, vai com Deus, vá acompanhado por ele e fica com ele o tempo inteiro. Fique conectado com ele. Perceba a presença dele. Nossa, quando a gente fala, por exemplo, lá no centro, né? Na hora que a gente vai dar o passe, eu, por hábito, tenho o hábito, né? A questão eu falo assim, pense em Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer com pense em Jesus? Ah, eu vou ficar olhando para aquela imagem que a gente tem lá, ou eu vou pensar em Jesus na cruz, ou eu vou pensar em Jesus perto de mim como meu amigo, ou eu vou pensar no ensinamento que Jesus me trouxe e vou aproveitar para poder crescer em cima dele, né? Qual exemplo que eu vou usar sobre essa fala do pensar em Jesus? Porque, particularmente quando eu penso em Jesus, eu penso em serenidade, em perdão, eu penso em caridade, eu penso na força que a nossa doutrina nos traz pelos ensinamentos de Jesus. Mas, por outro lado, pode ser que a pessoa está só pensando na imagem de Jesus e que ela acaba não associando a tudo aquilo que eu estou pensando, porque é uma verdade, para cada um ela é uma verdade diferente. Então, o que eu fico pensando quando eu preciso falar alguma coisa é que as minhas palavras sejam as melhores possíveis. Mas como o meu pensamento muitas vezes é muito mais rápido no sentido da resposta e a minha boca é muito rápido também, eu posso acabar falando coisas que eu não deveria falar. E eu percebo isso. Só que depois que eu não tenho como dizer, me arrepender a respeito, no máximo que eu posso fazer é me desculpar ou pedir perdão pelas palavras proferidas de uma forma inadequada. Porque, gente, o nosso pensamento e a nossa boca são tão ativos, né? Eles são muitas vezes tão ferinos. Eu mesmo, né? Às vezes, vou falar de mim mais, né?
Às vezes eu posso soltar alguma resposta que eu não deveria, porque foi mais rápido. Era alguma coisa que estava ali na minha defesa, sempre defendendo o meu ponto de vista, porque esse é um problema também. Defendendo o meu ponto de vista, eu acabo dando uma resposta atravessada. Então, muitas vezes a gente não precisa estar tentando convencer o outro da nossa verdade, gente. Numa discussão, assim, onde tem dois polos, pessoas com opiniões contrárias, a gente não precisa ter aquela opinião que é a melhor ou a mais adequada. A gente pode achar uma terceira opinião, que seja conivência dos dois e que seja boa para as duas partes, ou para as três partes, ou para as partes envolvidas. Quando a gente tenta convencer o outro de que a nossa verdade é a verdade, isso se dá nas discussões, né? Efetivamente, a gente vai perceber o quê? Que nenhum dos dois está certo, já que se é que existe um certo numa situação. Porque não existe uma verdade universal. E aí, quando existe uma discussão, a gente está falando aqui em ego. Quer dizer, eu sei mais, eu falo mais, porque a minha verdade é melhor. Mas, puxa vida, não dá para pensar também na verdade do outro? E aí entra a questão da paciência com o outro. Porque quantas vezes a gente tem que repetir 20 coisas às vezes para outra pessoa, né? Porque o outro não está ouvindo, ou porque ele não ouviu mesmo, porque ele tem um problema de surdez, ou porque ele é distraído, ou porque ele não está preocupado. Por N coisas isso pode acontecer. Agora, quando a gente efetivamente não percebe que pode ser até um ato de caridade da nossa parte, ter paciências para o esquecimento, ou para a distração, ou para o desinteresse. Quantas vezes a gente, sei lá, joga palavras para as pessoas, ou conselhos, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas a gente sugere situações achando que o outro tem que fazer porque a gente acha que é bom. E muitas vezes, gente, são sementes jogadas, né? A gente tem aí a parábola da sementeira, né? De que jogou um tanto e uma germinou, outra não germinou. Mas o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa entender? Que quando a gente joga palavras que são sãs, que são boas, que são úteis, de alguma forma, para um todo, mesmo que eu tenha jogado e aparentemente ninguém tenha escutado, tem uma semente que em algum momento foi plantada. E ela chegou de alguma forma em alguém que precisava ouvir. Então, quantas vezes acontece eu mesmo, ou dando aula, ou fazendo palestra, que depois a pessoa fala assim, nossa, eu precisava ouvir o que você estava falando, ou aquela coisa que você falou foi para mim. E eu não fazia a menor ideia de que isso é realidade. Eu simplesmente segui, claro, a orientação do plano espiritual sempre, porque ele está sempre aqui conosco, nos ajudando na necessidade de cada um, mas muito especialmente no porquê eu ter estudado aquele assunto. Então, por que isso acontece, já que a gente, como doutrina, como uma equipe que se preocupa com a questão da caridade, da prece, né? De um olhar um pouco mais generoso sobre as pessoas e sobre as situações, como é que a gente se prepara junto ao plano espiritual para poder ter as melhores palavras? Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer, quando eu vou iniciar uma aula, quando eu venho dar palestra ou quando eu vou atender uma pessoa, qual que é o meu primeiro pensamento? Que eu possa sempre ter as melhores palavras do que essa pessoa precisa ouvir. Sempre penso isso. Porque eu acho que nesse sentido, antes da minha palestra, do meu atendimento, ou enfim, da minha aula começar, eu tenho certeza que essa energia está sendo direcionada pelo melhor. Mas por quê? Porque eu me preparei. Agora, é claro, gente, que a gente não passa o tempo inteiro preparado, né? Vamos combinar que no nosso dia a dia, que não seja profissional ou quando a gente tem um compromisso de realmente fazer alguma coisa a nível mais profissional, ou mesmo a nível de uma palestra, ou mesmo a nível de atendimento, parece que a gente não pensa. E como eu falei, a gente acaba liberando palavras que não deveria. Então, no trânsito, por exemplo, quantas vezes surgem, né, palavras malditas, mal colocadas, não malditas, né, mal colocadas, porque simplesmente saiu, porque eu pensei aquilo e não deveria ter falado nem palavrão, nem xingado nada, mas acaba saindo. Quantas vezes uma conversa, né, de 2, 3, 4 pessoas, sei lá, em que você tem uma opinião a respeito e a opinião do outro te feriu de alguma forma nos seus princípios e na sua iniciativa, e você acaba trazendo agressividade.
Então, gente, é assim. Eu acho que é um treino, sabe? É um treino diário da nossa mente, das nossas emoções e da nossa fala, né? Muitas vezes a nossa boca fala o que não precisaria falar, né? Isso muitas vezes dentro de casa, a gente fala e se arrepende. Então, por que não tentar não falar? Tudo bem que às vezes a outra pessoa, ou dentro né, dos relacionamentos, as outras pessoas também precisam ouvir alguma coisa. Mas a forma da gente falar faz toda a diferença. Uma coisa é você virar para alguém e falar assim, puxa, né? Será que a gente podia pensar num outro jeito de tratar com tal situação? Isso no trabalho se dá muito, né? E outro jeito é, nossa, isso está horrível que você fez. Isso a gente chama de também, é uma prática que a gente tem hoje muito, chamada comunicação não violenta, né? O que significa? Boa noite, Michele. Significa que muitas vezes a gente entra na frente tendo uma opinião e que acaba ferindo o outro porque a forma como a gente está falando não permite que o outro compreenda que muitas vezes essa nossa agressividade não está relativa ao outro, mas está relativa a uma própria situação que a gente acaba vivendo. Então, a comunicação é fundamental, gente. A conversa, o jeito de falar, existem jeitos de serem falados, né? Existem formas a gente ser generoso com o outro e com a gente mesmo, né? A partir da própria prática da caridade em si. O quanto eu entendo que uma pessoa fragilizada não pode receber palavras muito duras. E o quanto eu entendo que às vezes a palavra dura também é falada com afeto, né? Quantas vezes a gente não precisa dar limites para os filhos e esses limites eles não ficam coerentes, né? Porque limite ele acaba tendo muita agressividade, ou a fala ela é punitiva, ou a fala ela não tem clareza sobre o objetivo daquele limite que a gente está dando. Quando a gente não tem um limite mais específico, com muita clareza sobre o limite que a gente quer dar, porque às vezes a gente não quer dar limite, a gente quer simplesmente deixar as coisas do jeito que estão, a gente acaba falando de uma forma que é cobradora e que provoca no outro uma ira e uma resposta. Então, para os próprios filhos, né, a gente vai aprendendo, né, com a maturidade, que se a gente mostrar para eles a importância daquilo que a gente está falando, não como uma imposição, mas por conta da maturidade que a gente adquiriu, é claro, gente, que os mais jovens, muito mais jovens, né, a experiência dos mais velhos nunca vai ser o suficiente para os mais jovens, porque para eles é como se a gente estivesse aconselhando uma situação que eles não precisam de conselho, vamos colocar assim. Mas que essa orientação, ela nunca vai ter validade, porque cada um de nós precisa passar pela experiência. E essa experiência, ela só vem com a idade, né? Então, tentar passar a experiência para o jovem nunca vai ser muito útil, mas é bom que possa passar, porque a gente vai mostrar que também a gente passou pela mesma dificuldade. E mesmo que falaram para a gente que poderia dar errado, a gente sabe que vai estar sendo acolhido depois. Então é o jeito de falar. A forma de colocar a nossa verdade, aquilo que a gente pensa, ela pode estar envolvida em muito amor. E é nesse amor que a gente vai conseguir ter diálogo. Então, pensando nisso, vamos começar a raciocinar sobre como ter uma comunicação mais efetiva, né? Nem tão perdida, nem tão violenta, nem tão agressiva. Porque a primeira coisa que surge é isso, né, gente? Ação e reação, é sobrevivência. Um falou uma coisa e a gente, já tem a resposta na ponta da língua. Se a gente para um pouco, e aí vem a história, né, da água na boca, que o Chico Xavier coloca, né? Quando você tiver que dar uma resposta, coloca água na boca e conta um pouco para poder engolir essa água, porque o tempo de engolir essa água é o tempo que você vai levar para refletir sobre aquilo que você vai falar ou não. E que equivale também o contar até 10, né? Nos relacionamentos, muitas vezes, para a gente não criar uma situação de conflito maior, a gente respira fundo, conta até 10 e recomeça a história. Porque isso dá tempo da gente oxigenar e a gente ter um pouco de generosidade com a gente, com o outro, para que não se torne uma coisa ruim, para que não se torne
opiniões contrárias, desavenças maiores. Porque opiniões contrárias só fazem a gente crescer, porque faz a gente refletir sobre outras coisas. O que faz com que a gente acabe discutindo é achar que só a nossa opinião está certa e só a nossa forma de ver a vida está certa. E hoje são os conflitos que infelizmente a gente vem vivendo, porque as opiniões são muito individualistas e dentro dessas opiniões não existe uma brecha para os acordos, né? Então, fica aí para vocês a reflexão, né, dessa semana, uma reflexão sobre como ter palavras mais amenas, pensar sobre as palavras, né? Que fique a reflexão deste melhor, de como a gente pode nos comunicarmos sem sermos agressivos, sem sermos invasivos, mas também defendendo aquilo que a gente pensa, com calma, tranquilidade, com determinação, mas mostrando para o outro que a gente pode ter opiniões diferentes e o amor continua e o respeito continua e a gente pode conviver com isso, achando uma terceira resposta onde existem dois caminhos e duas opiniões, a gente pode criar uma terceira que seja bom para todo mundo. Então, que vocês possam fazer essa reflexão, fiquem na luz e na paz do Mestre Jesus. E agora eu vou trazer aqui de volta o André e o Mestre Jesus e eu vou me recolher um pouquinho enquanto vocês aí curtem bastante, vibrem bastante e eu vou vibrar aqui quietinha no meu canto. André, agora é com você. Até já. Obrigado. Oi, gente, boa noite. Espero que todos tenham aproveitado essa palestra, essa aula, como eu aproveitei, ou eu penso que aproveitei, né? Então, vamos nesse momento, deixando os nossos problemas para fora, esvaziando a nossa mente, imaginando o Mestre Jesus conversando conosco. Vamos pedir, então, pela paz mundial. Nosso planeta está numa fase de muita guerra, de muita disputa. Que cada um desses dirigentes possa entender que o caminho melhor é o caminho da paz, que é o caminho da não agressão. Que cada um deles possa receber do Mestre Jesus e o coração cheio de bondade. Vamos pedindo também pelo nosso Brasil, que os nossos dirigentes possam se acalmar, focar na melhoria do nosso povo, cuidando da educação, da saúde, das finanças do nosso país. Que eles parem de focar em si mesmos e na sua própria ganância. Vamos também pedir a Jesus que proteja todos os acamados, que cada um deles receba a sua bênção, que eles possam sentir o Mestre Jesus entrando agora no seu leito, acalmando o seu coração, colocando em paz cada um deles. Vamos pedir a Jesus que abençoe a todos que trabalham nos hospitais e com saúde, que eles possam sentir o abraço fraternal do Mestre Jesus. Vamos pedir também, Jesus, que abençoe a todos que estão nas ruas nesse frio. Que eles possam sentir nesse momento o calor do Mestre Jesus e do seu amor. Que os que puderem ser acolhidos em casas, em abrigos, possam ser acolhidos. Vamos vibrar também por todos que estão solitários em suas casas, que se sentem sozinhos, longe da família. Que possam, Senhor, se sentirem abençoados, se sentirem protegidos.
que se possam sentir também a companhia do Mestre Jesus. Vamos vibrar também por todos que estão aprisionados. Que cada um deles possa se arrepender nesse momento. Se arrepender e começar uma nova vida ainda na Terra. Quanto antes, melhor. Que os nossos corações, unindo a bondade do Mestre Jesus, possa desejar a todos que estão aprisionados um futuro melhor. Vamos pedir agora por todos que puseram o nome na nossa live. Que cada um deles receba a visita de um Mestre Jesus e dos seus guias, dos seus mentores, que possam abençoar a cada um deles, protegendo, iluminando, realizando, liberando os caminhos, ajudando na cura, acalmando o coração. E todos nós reunidos aqui, nessa vibração gostosa, no mesmo faixa vibracional, desejando tudo de melhor para cada um deles, possamos realmente ajudá-los. Vamos vibrar agora por todos os doentes crônicos como AVC, câncer, doenças como diabetes e todas as outras doenças crônicas, que possam receber agora as bênçãos de Jesus, para terem paciência pela sua prova, para terem forças para superarem a cada dificuldade. Vamos também, Jesus, abençoar a todos que passam por dificuldades mentais, com transtornos, depressão, ansiedade. Que cada um possa receber agora do nosso Mestre Jesus as recomendações no ouvido para o que precisam fazer para melhorar. E com isso, vamos vibrar também por todos os nossos desafetos, por aqueles que nosso coração não gosta, que nos magoou, que nos prejudicou. Que vamos agora, nesse momento, fazer um exercício de perdão, um exercício de amor pelos nossos desafetos. Que Jesus abençoe a eles e nos ajude a nos limpar da mágoa que temos. Vamos agora também vibrar pelos nossos familiares e amigos. Que cada um deles receba nesse momento as suas bênçãos, a sua bondade e o nosso amor. Vamos então vibrar pela nossa casa. Que cada cantinho da nossa casa, começando pela lavanderia, cozinha, receba a luz branca do Mestre Jesus, purificando, limpando cada cantinho da nossa casa. Passando pela cozinha, pela sala, por todos os nossos banheiros, pelos quartos, cada cantinho receba a luz do Mestre Jesus, queimando os nossos miasmas, as nossas, abençoando cada cantinho. E por fim, vamos vibrar e pedir por nós mesmos que tenhamos uma ótima semana, uma semana de paz, de bênção, uma semana onde possamos praticar o que aprendemos hoje.
E por fim, vamos agradecer a todas as bênçãos recebidas durante a semana que se passou, daquelas que sabemos e daquelas que não sabemos. Que possamos, assim, agradecer tudo o que recebemos e termos gratidão. Que assim seja, meus amigos. É isso, gente. Olá, pessoal. Bom, vamos então. Obrigada pelas vibrações. Gente, uma boa noite para vocês. Que vocês tenham uma excelente semana. Que vocês tenham excelentes palestras. Um bom feriado. E logo, logo estaremos nos vendo novamente. Uma boa semana a todos. Até Obrigada, mais, gente. André. Boa noite. Boa noite, gente.